dia. Bom dia. Bom, os adolescentes, você só fala assim, despertem, né? Porque foi campo dentro hoje, né? Chegaram no pique, hein? Cansados. Uma alegria poder estar com vocês nessa manhã aqui. É sempre bom reencontrar pessoas queridas, amadas de jornada. Eu cheguei aqui abraçando gente que me conheceu em Panorama, quando eu trabalhava com a Aliança Bíblica Universitária e fazia vários encontros nos acampamentos, nas viagens de trem. Daria para escrever um livro sobre esses acampamentos e esses encontros. E também dessa caminhada, já de quase 38 anos, pelo Brasil, depois que eu fui treinado na missão de Vencedores por Cristo, que foi fundada pelo pastor Jaime Kemp, e fiz parte de uma das equipes de treinamento de jovens. Missão de Vencedores por Cristo treinou mais de 550 jovens para o trabalho de evangelização e de missões. A minha conversão aconteceu em 1972. Eu não vim de herança evangélica protestante, vim de uma família católico-romana. Sou descendente de um padre lá do Nordeste, Padre Lima Verde, que nasceu na cidade de Crato, pertinho de Juazeiro do Norte, conhecido como a terrinha do Padre Cícero. E o Padre Lima Verde resolveu povoar o Nordeste e ele teve 19 filhos. Ele era um padre casado. E depois os seus filhos resolveram continuar nessa jornada. A média dos filhos do padre era assim, 10, 12 filhos, né? O meu pai mesmo é filho de um cearense, nascido em Fortaleza, de uma família de 15 irmãos. Imaginem só, 15 irmãos. Meu avô, no período da extração da borracha, saiu lá do Ceará e foi para o Acre. O Acre existe, gente, é no Brasil, graças à ministra Marina Silva, que trouxe o Acre de novo assim para as nossas memórias. Ele conheceu minha avó lá, numa cidadezinha do lado de Rio, casou-se com a minha avó tinha 14 anos, com 27 anos ela já tinha 10 filhos. Então, ele é o 8º filho de uma família de 15 irmãos. Eu tenho 72 primos de primeiro grau espalhados por esse país. Você pode entrar e falar assim, tem algum momílcar aí? Vou ficar lá na casa. Dá para você encontrar uma pousadinha, tomar um bom café da manhã. E uma família muito grande, de uma família que aconteceu de tudo que você pode imaginar que acontece numa família. Tivemos gente perseguida politicamente, tivemos gente na nossa família que viveram situações de abuso, pessoas como a minha prima Camila, que se suicidou depois de se depender de drogas durante muitos anos, pulando aqui de São Paulo, de um prédio de 6 andares na Frei Caneca. A maioria dos meus primos, grande maioria dos casamentos já foram desfeitos, já passaram por períodos de separação. E a minha mãe foi a primeira pessoa a ouvir do Evangelho de Jesus. Minha mãe era cantora profissional, era cantora do rádio, aqui da Rádio São Paulo. Nos idos de 1945, 47, 49, quando os programas de rádio eram gravados com auditório, ao vivo, com orquestra, era a crooner de orquestra. Conheceu meu pai, tiveram 4 filhos. E como cantora do rádio, um dia ela chegou em casa, morávamos em Santos, ela nasceu em Santos. E ela entrou em casa e falou assim, eu quero comunicar a vocês que agora eu sou crente. Uma cantora do rádio que vivia sem o Evangelho e dizendo que era crente, e depois nós fomos começar a entender o que significava isso. E ela converteu-se ouvindo uma pregação de um programa, de um pastor que tinha um programa de rádio. Era cantora do rádio, converteu-se ouvindo o Evangelho, estudou a Bíblia com a Escola Bíblica do Ar, do pastor Davi Gomes, no Rio de Janeiro. Estudava a Bíblia pelo rádio. E hoje eu e a Ardora, minha irmã, que é coordenadora do Ministério Mulheres de Oração pelo Brasil, foi coordenadora do Desperta Débora. Minha irmã hoje tem um programa de rádio, eu também tenho um programa de rádio
na Rádio Transmundial, que transmitimos para todos os países de língua portuguesa, que conta e canta a história da música cristã no Brasil nos últimos 40 anos. Converti a Jesus em 72, com 17 anos. Com 18 anos eu já estava no campo missionário, viajando por esse país, dentro de uma Kombi e de uma veraneio, pregando o Evangelho em todos os lugares que Deus abria, escolas, faculdades, rádio, televisão, quartéis, hospitais, praças públicas, e onde eu recebi e fui chamado por Deus para o ministério pastoral e de evangelização. Então é uma caminhada extensa, alguma coisa que foi compartilhada aqui, e eu estou há 10 anos como um obreiro, um missionário que viaja por o país, desde que eu saí do projeto Raízes, onde eu pastoreei durante 14 anos, e nesses 10 anos que eu tenho viajado pelo Brasil, tenho ajudado igrejas que vivem em situações de crise, lideranças, cuidado de pastores, de missionários que estão quebrados, que estão desanimados, cuidado de famílias, de obreiros que não querem mais a igreja, que não querem mais caminhar na comunidade da fé. E fruto desses 10 anos eu escrevi um livro chamado Os Sem Igreja, que eu trouxe aqui também para vocês conhecerem, que fala dessa tribo que mais cresce no Brasil. Gente que não quer mais a religião dos pais ou a fé dos pais, jovens adultos, casais novos, profissionais que não querem mais a experiência comunitária, e tenho procurado cuidar dessas pessoas, ajudando a curar os seus corações na sua trajetória, nas suas lembranças, e encorajar a igreja a que seja preventiva para que a gente não perca mais gente na comunidade da fé. Sou casado com a Carla há 33 anos, é possível ficar casado com a mesma esposa, viu? Com a mesma mulher de 33 anos. Tenho 2 filhos, a Karen e o Natan. Natan vai se casar na semana que vem, então eu estou chorando pelos cantos. Não reparem. Meu filho vai morar lá em Curitiba, conheceu uma pessoa muito cristã, trabalhou muitos anos com a BU, trabalha lá na Microsoft. E a minha filha, que acabou de chegar do Canadá, estudando na mesma escola onde eu fiz o meu mestrado em espiritualidade e teologia pastoral. E sou um humilde palmeirense, Série B, fique tranquilo. Amo os corintianos. E tenho o desafio pessoal de ser um adorador. Na oração que eu ouvi agora há pouco, assim, que eu pudesse conduzir vocês a uma verdadeira adoração, eu estou procurando esse caminho também. Eu já fui pregar numa igreja, viu, irmãos? Nós existe lá na Fortaleza, no Ceará, chama-se Igreja dos Verdadeiros Adoradores. Você acredita nisso? E eles me chamaram para falar sobre adoração e louvor. Eu falei, não, irmãos, eu estou me sentindo meio mal, eu preciso sentar, eu vim aqui na Igreja dos Verdadeiros Adoradores, onde o Pai não precisa procurar mais, está todo mundo aqui. Então, a gente vai conhecendo cada coisa desse país impressionante. Nós estamos aqui hoje para falar bem de Deus, bem dizer, louvar. Nós saímos da nossa casa porque a comunidade da fé, a igreja, a expressão visível de Jesus aqui na terra, ela tem e sempre terá motivação para se reunir. Nós nos reunimos aqui para celebrar tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Ninguém aqui desejou adorar a Deus, ninguém aqui desejou amar a Deus. A palavra de Deus diz que não há quem o busque nem quem o entenda. Não há ninguém aqui que tem mérito em ter procurado Jesus. Não. A palavra de Deus diz que nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos sem esperança. Nós estávamos vivendo na inclinação do nosso coração enganoso. Nós andávamos aqui como ovelhas sem pastor. E Deus teve misericórdia de nós e enviou seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos conhecê-lo e sermos transformados e voltarmos àquele propósito inicial. Ele nos criou para adorar e para desfrutar da sua presença.
Então eu queria que você desse um bom dia para a pessoa que está do seu lado, perguntasse para ela, você já acordou? Você só está olhando lá, está com essa cara de crente. Você vai reparar que a gente vai cantando músicas de autores e compositores brasileiros. Você pode adorar comigo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo, vamos adorar juntos, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome, exaltado
Cansado? Convido os seus irmãos assim, vão ficar de pé? Fala, você vai ficar de pé? Marca comigo aqui o tempo forte. Vamos lá? Meio. Aí. Aí. Beleza. Bendito
reconhecemos a beleza da Tua santidade. Reconhecemos que estamos aqui porque as misericórdias do Senhor foram renovadas para conosco nesta manhã. Reconhecemos que estamos aqui, Senhor, pela Tua graça que tem nos alcançado e tem nos dado toda a provisão para andarmos perto do Senhor, Te servindo, aprendendo a Te amar, levando o Senhor a sério. Somos gratos, ó Deus, pelas manifestações diárias do cotidiano das nossas vidas, onde vemos a Tua fidelidade se manifestar o tempo todo. Muito obrigado porque o Teu povo está aqui reunido nesta manhã para celebrar a Tua presença, porque nós participamos aqui de uma celebração do Senhor, que é o Deus que está vivo e não está morto. Nós não participamos aqui, Pai, de uma missa de sétimo dia. Nós estamos participando aqui de uma festa, porque nos reunimos para celebrar tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. E o Senhor está aqui como pastor, para cuidar do nosso coração. Para cuidar do nosso coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Podemos sentar. Nós somos hoje a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos hoje, como o corpo de Cristo, a expressão visível de Jesus aqui na terra. E precisamos ter essa consciência que quando estamos nos reunindo comunitariamente, nós estamos dando uma pública profissão de fé de quem nós somos como cristãos. John Wesley disse que nós, todas as vezes que estamos reunidos numa celebração pública, num culto público, num ajuntamento em nome de Jesus,
nós estamos dando uma pública profissão de fé de quem nós somos, como cristãos, como adoradores. Nós estamos falando sobre o Deus que nós adoramos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno que é base da nossa fé, que é o mistério da fé, esse Deus que é comunidade, esse Deus que é comunitário, esse Deus que é família, Pai, Filho e Espírito Santo, nos convida nesta manhã a uma adoração como seu rebanho, como seu povo. Estamos aqui para falar bem de Deus. Na linguagem de Pedro, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos aqui para falar bem de pessoas, nós não estamos aqui para falar bem de uma denominação, nós não estamos aqui para falar bem apenas das nossas agendas, dos nossos programas e ministérios, nós estamos aqui para falar bem de Jesus, que é aquele que é o único digno de receber a honra, o louvor e o nosso reconhecimento. Falar bem de Deus, falar bem do Senhor. Alguma coisinha um pouquinho mais brasileira, se você me permitir, mas eu preciso ensaiar com você, tá bom? Essa letra é meio perigosa. Eu estava lá na Paraíba, Campina Grande, numa igreja presbiteriana, e levantou uma senhora lá na Paraíba e falou assim: Pastor Nelson, com licença, pense, não é perigoso
comparar Jesus com o cangaceiro do Nordeste? Eu falei, não, querida, é o lampião que ilumina o nosso caminhar. Mas para quem faz música brasileira, a gente quer se identificar com o povo que a gente vai levar o evangelho, né? Eu e o Jorge Guedes, quando fizemos, falou, o que pode chamar a atenção do povo lá do Nordeste? É o lampião. Ou então, Luiz Gonzaga, né? Asa Branca. Mas como é que nós vamos comunicar isso? Vamos comunicar isso desse jeito. Já refugiado de Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Porque a gente liga o botãozinho nas duas direções. É adoração, mas é também evangelização. Quem é que fez isso na história? O maior reformador, Lutero. Lutero falou assim, como é que eu vou compartilhar que o cristão vive pela fé e que a nossa fé e a salvação é somente em Cristo Jesus? Ele procurou uma música popular e colocou uma letra que ficou conhecido. Castelo forte é nosso Deus. Você vê? Então Lutero cantou música secular? Cantou. Colocou inclusive num hino, para que os valores da reforma ganhassem a amplitude numa nação. Então fique tranquilo, você não vai sofrer mais. O crente ouve ou não ouve música secular? Sempre ouviu. Os nossos hinários estão repletos de músicas que não foram feitas com um objetivo religioso, que não foram feitas com um objetivo sacro, mas os compositores colocavam letras em músicas populares. A minha mãe, que era cabelinho branco, assim, crente piedosa, batista, falava assim para ela, Dona Laura, você cantava, era crooner de orquestra, era cantora profissional, e você ainda canta música secular? E minha mãe falava assim, claro, querido, sempre cantei música secular. De que século você está falando? Ela resolvia isso sempre com maior tranquilidade. Como não é uma crente piedosa, cabelinho branco, todo mundo ouvia, tá bom. Já terminou o tempo do culto, né? Vocês precisam me controlar aqui, porque eu estou assim animado, né? Eu venho assim com desejo de compartilhar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos meditar na palavra, depois, sobrando o tempo, a gente volta novamente. Só que antes eu queria que nós fizéssemos um exercício que tem sido suprimido em nossas igrejas. É uma disciplina espiritual que nós cristãos não podemos deixar de exercitar. Quando estamos reunidos, temos que ter um tempo para confessarmos os nossos pecados. A confissão ela é bem-vinda numa celebração pública. A confissão tem sido negada e extinguida nos cultos contemporâneos porque a turma gosta de só na caixa. Ninguém quer ficar em silêncio, porque o silêncio é profético, o silêncio fala muito. O silêncio entrega como nós estamos. O silêncio coloca e dá um raio-x muitas vezes do que nós não conseguimos transmitir para os nossos irmãos naquela cara de crente que eu venho todo domingo, né? Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, como vai? Deus abençoe, aleluia, amor. Mas lá em casa, às vezes nós estamos lá com um menino morto no quarto. Estamos passando momentos de tribulação, de deserto. Deixamos de fazer coisas essa semana que sabíamos que deveríamos fazer como cristãos. Nós chegamos aqui repletos de pecados. Queria que nós tivéssemos um momento de oração silenciosa e um momento de confissão, que também é adoração a Jesus. Vamos orar e vamos confessar os nossos pecados.
Grato, Senhor, por essa manhã. Gratos pela comunhão que podemos ter com nossos irmãos enquanto nós estamos tentando falar bem de Ti, tentando Te engrandecer, tentando bendizer o Teu nome. E pedimos que o Senhor também fale ao nosso coração neste momento. Tudo que fizemos até aqui tem a mesma importância, Senhor. As orações, o abraço, a confissão. Obrigado porque o Senhor acolhe a nossa confissão. Os cânticos que também levantamos para o Teu louvor. Que a Tua palavra também, Senhor, possa nos encorajar nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Falar sobre adoração como estilo de vida no reino de Deus é sempre um grande desafio. Para nós, então, pode ser um baque depois de você cantar ou expressar adoração depois de 6 ou 7 músicas, e você começar com a palestra dizendo: irmãos, adoração não é música. A igreja protestante, desde o período da Reforma, ela vive esse conflito. Lutero, Calvino, Charles Wesley, John Wesley, que juntos compuseram mais de 3.500 hinos, tiveram uma excelente teologia de adoração, culto, liturgia e arte. Mesmo assim, os reformadores sofreram desde o momento da Reforma, porque a igreja buscou uma identificação estética que diferenciasse do que era feito até então na Igreja Católica Romana, de onde os protestantes vieram. E quando buscaram uma identificação estética, isso aconteceu na arquitetura dos seus templos, isso aconteceu na criatividade usada nos seus vitrais, isso aconteceu numa diferenciação que se tentou na música. E as denominações históricas, batistas, metodistas, episcopais, luteranas, presbiterianas, no correr dos séculos, foram confundindo a adoração com música. A grande maioria dos seminários e das instituições teológicas começaram um curso chamado de música sacra, que não significa absolutamente nada a não ser uma música que é feita com objetivo religioso, mas que não é adoração em si. Eu mesmo fiz uma matéria curta de 4 meses chamada Culto e Louvor, na Faculdade Batista, onde eu me formei aqui em Perdizes, onde os pastores, os seminaristas, aqueles que eram evangelistas ou missionários, aprendiam a fazer uma ordem de culto. E pronto. A prova era essa: faça uma ordem de culto para a sua igreja. E a pessoa saía dali achando que estava sabendo sobre tudo sobre culto e louvor. A W. Tozer, em 1961, disse numa das suas aulas que a adoração era a joia perdida da igreja evangélica. Tantos anos depois, eu diria que continua sendo para muitos uma joia perdida. Necessidade de construirmos uma teologia correta, uma visão bíblica da adoração, se faz necessária nas igrejas hoje. Desde as igrejas reformadas históricas até as igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, que vivem hoje debaixo de um trator chamado mercado, e que tem um outro Deus, que não é o Deus das Escrituras Sagradas, mas é Mamon, que é uma entidade. E as igrejas vivem hoje em função de mercado, porque a igreja se transformou numa corporação. A visão corporativa da igreja, com CNPJ, com estatutos,
fizeram com que ela perdesse muito da sua identidade de ser um organismo vivo e expressão de Jesus aqui na terra. O erro maior é continuarmos achando que adoração é música e que adoração é somente para músicos. Se fizéssemos um congresso chamado de adoração, culto e louvor, você talvez ouvisse dos seus líderes comunitários: o pessoal do louvor está sendo convocado para participar do congresso de adoração do louvor. Como é que é? O pessoal do louvor, só o pessoal do louvor. Quem é só o pessoal do louvor? Segundo o Catecismo Menor de Westminster, 1619, a nossa confissão, a primeira pergunta que nós encontramos nessa coletânea de doutrinas é: o homem foi criado para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Portanto, o pessoal do louvor são todos os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ah, é? Eu não toco nada, não canto nada, não sou músico. Tem a ver comigo? Tem. Podemos sair agora, irmos aí para uns 2 botecos que já abriram portas, encontrar lá um bebum, fala para ele assim: ó, tem um congresso de adoração, vamos lá. Eu? É, para você. Cristãos e não cristãos, católicos romanos, protestantes, budistas, Sechonoye, espíritas. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Imago Dei foi compartilhada comigo e com você. E o nosso objetivo existencial é: você foi criado, segundo Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Segundo Isaías: os que formei e fiz para a minha glória. Portanto, eu e você fomos criados para adorar. E nós temos que entender agora o que significa adorar. Então eu quero começar amanhã dizendo para vocês: por favor, coloque de lado esse conceito de que adoração é música. Adoração não é música. Essa é a grande tragédia que a igreja protestante evangélica assumiu. E a música, como qualquer outra manifestação de arte, ela pode ser um instrumento de adoração, mas ela não é em si adoração. Há uma confusão na adoração hoje. Você participa de um culto público e você sai e você não sabe dizer quem são os cristãos mais. Porque eles cantaram tanta loucura, porque você começa a ver na letra dos cânticos novos e fala: como é que o pessoal consegue cantar isso? Aí você vê o cara lá na frente: o melhor de Deus ainda está por vir. O que é que Deus tem mais para enviar para nós do que Ele já mandou de melhor em Cristo Jesus? Por quê? Porque na eternidade o que espera é estarmos na presença de Jesus para a eternidade. Aí eu tenho que explicar o que você quis dizer com aquele cântico. Porque o melhor de Deus já veio, Jesus de Nazaré. Aqui nós estamos tentando engrandecer, adorar e reconhecê-lo nessa manhã, com a nossa vida, com o nosso ajuntamento, com a nossa liturgia, com aquilo que nós estamos fazendo aqui no culto público. A igreja tem perdido a sua devoção, tem construído uma espiritualidade confusa. A pessoa sai e não sabe quem é o Deus que nós estamos adorando. Olha, eu fui lá na sua comunidade, tá? Gostei muito, olha, puxa, a música é maravilhosa, mas não entendi nada do que vocês cantaram. Saí de lá sabendo menos do que eu sabia quando entrei na sua comunidade. Ah, quer dizer que para ser cristão eu tenho que ter 10 carnês, é isso? Eu tenho que ser um Gideão, um cooperador. Eu tenho que sair da igreja comprometido com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com o Santander. Quer dizer que Deus é um Deus utilitarista, Ele quer o dinheiro. Desculpa, irmão, se nós passamos essa ideia para você, não é nada disso. Há uma adoração sem entendimento. Nós somos convidados a adorar sem o raciocínio. É impossível. Impossível. Porque a adoração
adoração começa na conversão. João capítulo 4, versículo 20 a versículo 24, quando Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana, ela vem impregnada de uma herança de que a adoração precisava ser nos moldes hebraicos. É em Jerusalém que se adora, é perto do poço de Jacó, é com veste especial dos adoradores, é com esse ministério levítico que eu estou ouvindo por aí. E Jesus fala: para com isso. Deus está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Você precisa conhecer uma pessoa, você precisa ser transformado pela presença do próprio Senhor Jesus. E Jesus faz um convite a uma prostituta se tornar uma adoradora, e não é uma clérica, não é uma pastora, não é uma bispa, não é uma diaconisa. E essa prostituta entende que ela precisava de Jesus para conseguir adorar. Não há adoração sem conversão, não há adoração sem entendimento, não há adoração sem mudança de mente. Metanoia significa exatamente isso, conversão. Nós não entendíamos as coisas de Deus, o diabo veio e cegou o entendimento desse século. E nós precisamos de uma ação de fora para dentro, do Espírito Santo nos convencendo da verdade e nos convertendo à verdade. Quando o hebreu falava assim, entregue o seu coração a Jesus, o hebreu estava dizendo, entregue a sua mente e as suas emoções e afetos. O coração é isso. Emoções e afetos junto com o raciocínio. Você precisa ser convertido a Cristo. Você precisa ter uma nova visão da vida. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa redescobrir para que você foi criado. Você precisa saber para quem que você vai viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque o domingo nós domesticamos bem. No domingo nós sabemos fazer a coisa funcionar. Mas o meu problema é adorar a Deus 7 dias por semana, 365 dias por ano, com o que eu sou e com o que eu faço. Eu preciso passar por uma experiência de conversão, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e começamos a entender, a discernir as coisas espirituais, como Paulo escreve à igreja de Corinto. Agora nós temos a mente de Cristo, e conseguimos entender o que Deus espera de nós, conseguimos conhecer a vontade de Deus, a mente de Deus, o coração de Deus. Não é possível uma adoração sem entendimento. Não é possível também abandonarmos a nossa herança. A igreja evangélica tem abandonado a sua herança, tem deixado de lado aquilo que receberam dos missionários que chegaram para cá, jogam fora a sua história. E quando nós jogamos fora a nossa história, quando nós jogamos fora a nossa herança, nós não sabemos mais de onde nós viemos, nós não sabemos mais aonde nós estamos como cristãos e adoradores, e nós não sabemos mais para onde vamos e devemos ir. Traduzindo, o cristão que abandona a sua herança e a sua história, e como essa história foi construída, ele perde a sua identidade, ele não sabe mais quem ele é. Ele perde a sua identidade. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei a minha história. Opa, alguma coisa precisa acontecer. Nós não podemos abandonar a nossa herança. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de histórias. O professor Eugene Peterson, que foi meu professor lá em Vancouver, no Canadá, que escreveu diversos livros traduzidos para o português, que recuperou a teologia pastoral e a visão pastoral nesses dias. Ele trouxe essa compreensão novamente, que a Bíblia não é um livro de teologia. A Bíblia não é um livro de doutrina, nem se propôs a ser isso. A Bíblia é um livro de narrativas históricas. A Bíblia traz a narrativa e a história que Deus tem escrito na vida da humanidade. A Bíblia traz a narrativa e a história que Deus tem escrito na vida de um povo, Israel. A Bíblia traz a narrativa que Deus tem escrito na história da vida das famílias da terra. A Bíblia traz a narrativa e a história que Deus tem construído na vida dos pais e dos profetas. A Bíblia traz a narrativa, e nós estamos ainda nessa dinâmica
de viver e ser igreja e construir uma história com o nosso Deus. E nós temos uma história única que tem sido escrita em nossos corações e estamos nesse processo de conhecer mais a Deus. Necessidade de uma visão pessoal e comunitária da adoração ganhou corpo, e isso é um ganho nas últimas décadas. Resgate da celebração. Nós não viemos aqui celebrar ou participar de uma missa de sétimo dia. Logo depois da minha conversão, eu fui para uma igreja batista de Herança Leta, roqueiro novo convertido, 1972, final de período de ditadura, depois de festivais de Woodstock, Monte Rei. Convertido, chego lá numa igreja batista de Herança Leta, de cabelo comprido, de sandália, com uma bolsa tiracolo, e entro numa igreja super tradicional. Eles não sabiam nem o que fazer comigo. Aí eu vim aqui, então faz o seguinte, sobe para a galeria. Não, porque no templo eu não podia entrar daquele jeito. Aí eu descobri que tinha um Deus da galeria, Deus da... O que nós vamos fazer com o cara? Põe ele para cantar lá no coro. Aí me puseram para cantar primeiro tenor lá no coro. Eu olhava para o coro e falava, nossa, aquilo lá parece um bando de pinguins. Todo mundo com a sua beca, né? Eu vou ser um pinguim também. Depois da terceira celebração, minha mãe falou assim, Nelson, você reparou? Eu falei, eu reparei, mãe. Parece que morreu alguém, né? Mas o que morreu está na cruz e ressuscitou, está vivo. Mas parecia uma missa de sétimo dia, o pessoal chegava pesado, todos lá com reverência, né? Todos de terninho gravado. O Senhor está presente, era adoração só de aquário. Já viu adoração de aquário? Quem já visitou aquário? Já visitou aquário? Você chega ali perto e o peixinho chega perto de você e faz assim. Era a única adoração que era possível. Se começasse a mexer a perna, sai Satanás, para com isso, como se a adoração é espírito, não é no corpo, é mesmo? Por que o meu corpo então veio? Nós estamos aqui juntos para celebrar a tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Nós não estamos participando de uma missa de sétimo dia. Jesus está vivo e tem transformado nossas vidas, nossas histórias. E continuará a fazer isso até a vinda do seu Filho Jesus. Adoração inicialmente é uma atitude interior invisível. Você quer dizer com isso, Nelson? Eu quero dizer que Deus não se iludiu com nada que nós fizemos até agora. Como? Você orou aí? Pois é, Deus não se ilude com a minha oração. Não, nós cantamos, Deus não se ilude com os seus cânticos. Ah, mas eu abracei meu irmão, já dei um bom dia para ele. Deus não se ilude com isso. Deus não se ilude com os nossos ajuntamentos solenes. Isaías capítulo 1, versículo 10 a 20. Deus não se ilude com nada. Alguns anos atrás, a igreja evangélica se dividiu por causa de duas teologias. Primeiro, a teologia do Espírito Santo. A teologia do Espírito Santo, imagine só, o Espírito Santo, que tem como ministério produzir unidade na igreja, foi motivo de divisão. As denominações históricas, por causa do Espírito Santo, se dividiram, se racharam. Ah, mas não dá, porque aquele pessoal fala língua estranha. Não é a sua igreja. Na minha igreja eu tenho mais problema com quem fala língua conhecida. Língua estranha, a gente até que leva bem. Não, mas algumas igrejas levantam a mão, outras não levantam a mão. Uma só tem órgão e piano. Uns falam glória a Deus, outros não falam nada. Imagina, a igreja se dividiu também por causa da teologia do louvor. Mas quem é que adora mais? Ah, deve ser aquele que tem uma estrutura de música, que tem 4 corais, que tem 4 hinos. Deus não se ilude com a nossa música, Deus não se ilude com os nossos ajuntamentos solenes. Amós diz profeticamente, Deus está cansado até das nossas músicas, Ele tem pedido, parem com essas músicas, vocês têm me aborrecido com essas músicas que vocês cantam todo domingo. Por quê? Porque vocês não estão vivendo a justiça, vocês não estão praticando a justiça, vocês não estão vivendo o juízo perene entre vocês, vocês não me enganam com os ajuntamentos dominicais de vocês. Por quê? Porque a adoração é uma atitude interior invisível, somente Deus e o Espírito Santo conhecem se nós estamos com o nosso coração aqui hoje para de fato adorar e falar bem dele. Não dá para julgar pela vestimenta.
Não dá para julgar pela postura de voz. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, da minha tia, da minha avó. Não. Deus não se ilude com esse tipo de adoração. Deus primeiro toca no nosso coração e transforma o nosso coração, e a nossa adoração precisa acontecer como o próprio Senhor colocou. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 20 até o versículo 24. 8 vezes a palavra proskuneo é usada. Não há adoração sem quebrantamento no coração. Não há adoração com soberba. Não há adoração sem a disposição de beijar os pés daquele que você diz querer adorar. Você precisa se quebrantar. O reverendo John Stott fez uma exegese maravilhosa desse texto, dizendo que a adoração que o Pai está à procura é de adoradores que façam isso com sinceridade, mas não é só isso que o texto diz. Em verdade, Jesus, o Logos de Deus, a Palavra de Deus é a verdade. Nós temos que adorar a Deus sinceramente e na verdade do Evangelho, na verdade do Logos que nos foi revelado, que nos foi trazido, encarnado na pessoa de Jesus. Então é sinceridade e adorar na verdade do Evangelho. Se você está cantando uma bobagem aí, joga fora. Peguei e traduzi uma música, mas essa daqui não é bíblico que eu estou cantando aqui. Como é que eu vou cantar isso? E o cara lá na frente, né, fala assim: irmãos, vamos cantar essa música, amém, irmãos? Aí você tem que levantar e falar: irmão, bom dia, paz do Senhor. Amém, coisa nenhuma. O irmão precisa sentar, vai orar um pouco. Você quer que eu cante esse negócio aí? Não vou cantar esse troço aí. Esse troço aí não tem nada a ver com a verdade do Evangelho. E todas as vezes que nós cantamos alguma coisa que não tenha nada a ver com a verdade do Evangelho, nós estamos comprometendo a adoração, estamos trazendo uma distorção que tem consequências. Culto é a expressão visível dessa atitude interna. Significa atribuir maior valor a alguém, àquele que nós adoramos. Adoração é a resposta da alma regenerada ao Deus que a regenerou. Lutero que trouxe essa verdade. O alvo do culto é celebrarmos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda fará. Passamos pela experiência da queda. O homem pecou, a nossa desistência de adorar a Deus significa pecado. Pecado é exatamente isso. Qual é o pecado maior que o ser humano cometeu? Desistiu de adorar a Deus, desistiu de andar com Deus, desistiu de temer a Deus, desistiu de partilhar a vida com Deus, desistiu de se submeter ao seu Criador. Então o homem, com a experiência da queda, ele viu aquela imagem de Deus que foi compartilhada, aquela imago Dei, se distorcer. Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e por este pecado de dizer: não, Deus, nós não queremos que o Senhor conduza a nossa vida, o Senhor é o Criador, mas eu vou andar segundo a inclinação do meu coração, eu vou construir falsos deuses nesse caminho. E o homem começou, na herança hebraica, a trazer sacrifícios. Precisava do ministério do sumo sacerdote, porque ele não conseguia apresentar a sua adoração diante de Deus. Precisava de um local, precisava da Arca da Aliança, precisava entrar no Santo dos Santos. E Jesus, na nova aliança, ele preenche esses mesmos papéis. Ele se entrega como sacrifício vivo, como Cordeiro de Deus. Ele se torna o sumo sacerdote e apresenta diante de Deus a nossa adoração na cruz do Calvário, no lugar onde a nossa adoração foi legitimada. Adoração não é uma questão de arte, mas é uma condição do coração, sobre tudo que se deve guardar. Guarda, pois, o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Eu já estou terminando, para a gente depois ir para a escola dominical, né? Tem um intervalinho, não tem? Tá vendo? Mais 3 conceitos e a gente termina. Adoração como estilo do reino. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Sabe por que nós estamos reunidos hoje aqui, irmãos?
comunidade da fé para nós aprendermos a amar a Deus em primeiro lugar. Não esqueça disso, pelo menos, de toda essa meditação e pregação. Adoração é a nossa decisão de amar a Deus em primeiro lugar. Ponto. É a nossa decisão de amar a Deus em primeiro lugar. Adoração é isso. Esse texto foi colocado para pessoas que tinham uma tradição hebraica. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Ame esse Deus de todo o coração, alma e entendimento. Mas antes vocês precisam fazer o que está no versículo 14. Abandonem os falsos deuses. Não sigam os falsos deuses dos povos vizinhos. Olha, quem são os falsos deuses dos povos vizinhos? Quem são os Baais? São aqueles mesmos que nós construímos. Por quê? Porque o texto foi dado por um povo que tem um coração inclinado à idolatria. Me permitam, irmãos, dizer que nós estamos aqui numa comunidade de homens e mulheres que têm no seu coração uma inclinação à idolatria. É o que o homem faz em toda a história. Mas quem são os seus falsos deuses? Sua esposa e seu marido? Quantas vezes eu coloquei a Carla em primeiro lugar do que Deus na minha vida? Meus filhos, Cara e Natan, em primeiro lugar. Eles se tornaram deuses para mim. Não, a minha profissão, o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, eu tenho que amar isso em primeiro lugar. A cultura, a sabedoria, o preparo, isso se torna um Deus para você, ocupa um lugar indevido e você não pode cultuar o seu mestrado, o seu doutorado, a sua profissão, o seu conhecimento. Se torna um falso Deus para você. Ah, mas até a música pode se tornar objeto de adoração. Nós vivemos isso hoje. O mercado tem levado as pessoas a terem fã-clube agora, legal. O povo que adora a adoração, mas não quer mais adorar o Deus que precisa ser adorado. Ah, mas o meu verdadeiro Deus está aqui. Está aqui. Não, mas eles têm até banda aqui, a banda larga, pastor Nelson. Mas a banda larga te segura 6 horas por dia. E você não consegue ficar no secreto do quarto 5 minutos para derramar o teu coração diante do Senhor. O teu computador te segura 4 horas e você não consegue meditar na palavra de Deus. Você nem lembra mais de ler a Bíblia. Você ouve eu ler a Bíblia num domingo e leva e olha assim, ó. Por que as igrejas estão assim, do jeito que estão, esse caos no Brasil? Porque os seus pastores, os seus mestres, os seus evangelistas, os seus diáconos e diaconisas, os pais da comunidade, esqueceram do caminho do secreto do quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vão para o quarto orar. É lá no quarto que começa a adoração. Sabe por quê? Porque não precisa de som, não precisa de música, não precisa de palco. Você não precisa transformar altar para palco. Você não precisa representar que você é um cristão, que você é um adorador. Você vai para o secreto do quarto, tranca a porta, você está absolutamente desnudado diante de Deus. E você precisa ali derramar o teu coração. Você precisa ali buscar a presença do Senhor, deixar que Deus ali modifique o seu coração, transforme o seu caráter, mexa um pouquinho naquilo que você está vivendo. Te quebrante, te instrua, te fortaleça, te oriente. E em secreto teu Pai vai te recompensar com as suas orações e com o seu clamor. Mas você vai sair do quarto. E quando você sai do quarto transformado pela presença de Deus, você vai abençoar quem? A sua família. Guardem bem esse caminho, gente. Do secreto do quarto, a família. E depois, a igreja. A comunidade de famílias vai ser abençoada pela adoração que você desenvolveu lá no secreto do quarto. E a igreja? A igreja vai abençoar esse caminho de adoração na sociedade. Opa, do quarto para a família, da família para a igreja, da igreja para a sociedade, para sermos sal e luzeiros deste mundo. Então a adoração, ela é uma adoração prática. Ela envolve a minha vida, ela envolve tudo o que eu sou.
Adoração, na visão de Paulo, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós vamos jogar o futebol hoje à tarde. Domingo, opa. Tá bom, vamos jogar no sábado. Tá bom, você vai jogar futebol de maneira sacra ou secular? Jogar futebol. Quem é que inventou essa dicotomia que não, uma vida secular e uma vida... Só tem uma vida para viver. Abandone essa ideia de herança grega que você tem uma vida sacra e uma vida secular. É uma vida só que você tem que viver. Deus é bem-vindo no teu jogo de futebol. Deus é bem-vindo quando você vai tomar sorvete com a turma à noite. Deus é bem-vindo quando você vai assistir o show. Deus é bem-vindo quando você está namorando. Você vai abraçar a sua namorada, você vai acariciar. Adoração. Deus é bem-vindo quando você fizer um imposto de renda. E você vai ter que declarar para o leão que não quer te ajudar. Você tem que pedir orientação para o leão de ajudar. É lá que você se torna um adorador. Ah, mas eu desconheço isso, pastor Nelson. Por isso que eu não quero mais a fé dos meus pais. Eu nunca vi meu pai orando com a minha mãe. Eu nunca vi minha mãe orando comigo. Eu nunca vi meu pai e minha mãe se perdoando em casa. Não. Essa religião deles eu não quero. Eu quero a fé dos meus pais. Onde eles amam mais a Deus, e onde eles nos amem e nos orientem nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. São os mandamentos do Senhor que vão fazer crescer esse amor no seu coração. São os mandamentos do Senhor que você vai ensinar para os seus filhos e para os seus netos. São os mandamentos do Senhor que você vai colocar nos umbrais da porta. São os mandamentos do Senhor que você vai colocar como sinal na sua fronte. É a palavra de Deus que vai nutrir esse amor no meu e no seu coração. Versículo 13 de Deuteronômio: ao Senhor teu Deus temerás. Leve Deus a sério. Para de brincar de crente. Para de brincar de ir na igreja. Leve Deus a sério. Amanhã, vou indo para a tua escola. Você é um cristão, você é um adorador. Você é um referencial para as pessoas de que Jesus está vivo e que pode transformar homens e mulheres como eu e você, de cabeça dura, de dura cerviz. É possível o Senhor transformar o nosso coração e a nossa história. É possível. Leve Deus a sério. Ao Senhor teu Deus servirás. Servir a Deus é o exercício prático da adoração. Amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos, diz Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se você estiver amando ao próximo como a você mesmo, Tiago diz que você está cumprindo a lei do reino, a lei da adoração do reino. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, Tiago, capítulo 1, versículo 27. E guardar os incontaminados do mundo, órfãos e viúvas, que são dois referenciais na história: órfãos que perderam seus pais ou não conheceram, viúvas que perderam seus maridos, que cuidavam dos seus interesses. Nós temos que ser uma igreja que vive o amor que nos leve ao socorro, à misericórdia, à prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então adorar a Deus é uma vida de serviço. Não é se você tem a melhor banda, não é se a sua comunidade tem DVD, tem CD. A música ela pode ser um instrumento de adoração como qualquer manifestação artística, porque a arte é terreno sagrado e a arte é terreno do sagrado. Portanto, adorar a Deus é o nosso estilo de vida, é o estilo de vida no reino. Portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No nome de Jesus. Amém. Pode virar para o seu lado e falar assim: viu, acabou. Ele se perdeu um pouco na hora, mas é visitante, né? A gente aguenta. Irmãos, faz sentido isso que nós estamos conversando aqui de manhã? Isso tem a ver conosco?
Que Deus possa encontrar, que nós possamos ser resposta dessa expectativa do coração do Pai. A gente aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade. Com desejo sincero no coração de engrandecê-lo e adorarmos o Senhor na verdade do Evangelho, que Ele tem nos instruído e nos ensinado. Grato pelo acolhimento. Vamos orar? Senhor, o dia a dia e a presença do Senhor nele tem implicado em mudanças de decisões, de direções nas nossas vidas. A presença do Senhor faz toda a diferença no que nós somos e no que nós pretendemos ser e fazer como pessoas. Queria pedir, Pai, que meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, desde os mais jovens até aqueles já de cabelinho branco, pudessem ter uma vida onde este amor, em primeiro lugar, pelo Senhor é nutrido. Onde se veja que levam o Senhor a sério, que temem o Senhor. E que nos traz uma agenda de serviço e de missão, para compartilharmos o Teu amor para todos aqueles que têm sofrido, que estão sem esperança, que têm clamado dia e noite por serem colocados à margens, porque não vivem debaixo da justiça praticada, que espelharia mais a Tua glória. Tem misericórdia, Senhor. Usa essa comunidade como o Senhor tem feito na história. E que muitos dos que estão aqui renovem os seus compromissos com o Senhor. Abandonem os seus pecados de estimação. E possam colocar o Senhor como prioridade. Colocando o Senhor como prioridade, nós também estaremos amando e servindo ao próximo e cumprindo essa lei do reino. Seja assim. Amém. A pessoa que vai fazer o encerramento é bem-vinda. Só compartilhar que eu trouxe o material da W4 Editora, da Missão de Vencedores por Cristo. Você vai ver lá nossos livros, DVDs, CDs, o meu CD Caminhos do Coração, comemorativo 30 anos, está lá. O livro que eu lancei pela Mundo Cristão, Os Sem Igreja, Buscando Caminhos de Esperança na Experiência Comunitária. É um livro com foco pastoral, de encorajamento para aqueles que têm desistido de caminhar com a comunidade, para nós que permanecemos na comunidade, para não abrirmos espaço para que essas pessoas saiam do nosso convívio, da caminhada com o Senhor. O melhor da espiritualidade também está lá. Vocês investindo ali, vocês me encorajam a continuar no ministério, que eu não estou no mercado gospel e vivo pela fé, com o apoio de algumas comunidades, por esse trabalho que tenho feito nesses anos. Deus abençoe ricamente vocês.